Esta apresentadora, né? conferência será gravada agora. Ok? Bom, pessoal, boa tarde, né? Vamos começar já 15 horas e 4 minutos. Eu sou Fátima Bezerra, eu sou diretora da ABAV Nacional, sou agente de viagem há 37 anos, sou um agente de viagem que sinto orgulho da minha profissão, né? E esse tema de hoje, como vender em tempos de crise, não é fácil, mas é um tema, como eu falei agora há pouco, não sei quem estava ouvindo, para os fortes, e nós somos fortes, né? Então, nós convidamos a Cristiana Thiel, que é uma especialista nessa área, e enquanto algumas pessoas entram, eu gostaria de passar uns números da ABAV Nacional e agradecer aos agentes de viagem e a todo o trade turístico hoje que segue a ABAV. Antes da pandemia, tá, nós tínhamos 7.000 seguidores no Instagram. Exatamente hoje, nós estamos com 15.300 seguidores no Instagram. No Facebook, em março, antes do início da pandemia, 20.000 seguidores. E hoje nós estamos com 23.000. No LinkedIn, crescemos com 1.000 seguidores. Então, aqui eu quero agradecer e quero também que, caso tenha algum agente de viagem que não seja associado da BAV, porque para que possamos chegar na BAV nacional, nós, primeiro, somos agentes de viagem, somos associados à BAV de cada estado, e depois vem a BAV nacional. Então, isso é muito importante que vocês tragam associados. E por que esse boom nas redes sociais da BAV? Porque a BAV tomou uma atitude e a BAV não renasceu, não. Ela surgiu, ela viveu um momento que deu as mãos para todo mundo. Nós nos unimos, tanto as ABAVs estaduais, os agentes de viagem precisando de apoio, e esse é o grande resultado. Então, nós criamos um projeto aqui na ABAV Nacional, que é o projeto ABAV Talks, programas semanais, que pode ser webinar e pode ser lives. Normalmente, a gente tem uma vez por semana. A ABAV Nacional, nós já fizemos 5 lives e esse é o terceiro webinar. E a nossa presidente Magda, durante essa pandemia, ela já participou de 15 lives. Então, são números importantes que eu gostaria de passar para vocês. Agradecer mais uma vez e chamar aqueles agentes de viagem que se associam à BAV. O sentido é uma associação forte, tá certo? E eu gostaria de falar um pouco sobre a Cristiane. Ela é especialista no assunto há mais de 20 anos, já no mercado, trabalhando em vários setores da economia, com o nosso tema hoje, que é a marca digital e o marketing de conteúdo, né? Então, isso é muito importante que a gente dê o início e agradecer a presença de todos, tá certo? Bom, Cris, eu passo a bola para você. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em poder falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. E eu preparei uma apresentação, estou compartilhando com vocês a minha tela. Aí, por favor, Fátima, você me dá um feedback se a tela sair, alguma coisa, Ok, porque é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta, então eu estou combinado. aprendendo aqui também, tá bom? Então vamos lá. Como vender em tempos de crise, né? Eu preparei uma apresentação que, na verdade, assim, eu não quero fazer uma aula extensa, eu fico só falando aqui, mas eu tenho mais ou menos um roteiro, e aí qualquer dúvida, né, que você queira parar para a gente bater um papo junto, acho que Ok. fica mais bacana, né? Então vamos Uhum. lá. Esse material o pessoal vai receber, né? Eles vão Sim, receber o PDF. Então aqui tem os links, né, com mais informações sobre o meu trabalho no PDF que vocês vão receber. A nossa agenda de hoje, então eu vou falar alguns conceitos de marketing, vou mostrar como que a gente faz então para implantar uma estratégia de operação, e aí sim, com esse entendimento, a gente consegue traçar como que a gente faz para vender em tempos de crise. E aí eu vou dar alguns exemplos no final.
Então, quando a gente fala de rede social, né, de blog, de site, quando a gente fala em estar online, a gente pensa muito em engajamento, vendas, como é que a gente faz para ter receita, como é que a gente vai fazer para gerar negócios, né, nesse mundo online. E a chave para a gente fazer isso é o marketing de conteúdo. Na verdade, muitas pessoas ficam na dúvida, o que eu vou postar nas redes sociais? Eu já tenho lá a minha rede social, o que eu vou postar? Ainda mais nesse momento que você fica pensando, ok, como que eu vou postar algo, alguma oferta, no momento em que as pessoas não estão comprando, ou estão comprando pouco, ou estão comprando para depois. Então, o marketing de conteúdo é o que vai fazer essa ponte entre a gente e o nosso cliente, para que a gente mantenha essa proximidade e que, caso não seja agora o momento da compra, quando chegar o momento, a nossa marca seja a primeira na mente dessas pessoas. E a gente ter um calendário, né? A gente ter uma lista de postagens. Então, na segunda-feira eu vou botar uma frase, eu vou colocar uma foto. Isso, na verdade, não é um marketing de conteúdo. O conteúdo é a estratégia que a gente tem por trás daquele calendário que a gente montou. Como que a gente começa, então, né? São 5 pilares que a gente precisa ter em mente para a gente poder, então, seguir e montar a nossa estratégia. A gente começa com o objetivo. A gente tem sempre que ter claro qual que é o objetivo de cada postagem que a gente vai fazer. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de objetivos para vocês. A gente depois tem que mapear quem é a nossa audiência, e eu vou explicar como é que a gente faz isso também. Por fim, a gente tem o conteúdo, que é exatamente o que a gente vai compartilhar nas redes. O canal, que é quando a gente decide se vai ser numa rede social, se vai ser num blog, tá bom? E o processo, que aí é um resumo disso tudo. Então, são esses 5 pilares que a gente tem que ter em mente para poder trabalhar com o marketing de conteúdo. E o marketing de conteúdo é exatamente a maneira como a gente faz para vender no momento em que a gente está distante do nosso público, né? A gente já faz isso normalmente, já é a nova estratégia que a gente trabalha no marketing. Mas as marcas que ainda não faziam isso, elas tiveram que se adaptar para esse novo momento. Então, a gente tem aqui que os objetivos, eles são o porquê da criação de cada conteúdo, a audiência é para quem a gente vai falar, o conteúdo é exatamente o que a gente vai falar, canal, onde, e o processo é o como que a gente vai fazer isso tudo. Então, vamos ver em mais detalhes o primeiro pilar, que são os nossos objetivos. Então, quando a gente começa a pensar no objetivo de conteúdo, a gente começa com objetivos de negócio. Nosso primeiro pensamento é lá em cima. Então, o que eu quero fazer? Eu quero apresentar um produto novo, eu quero me aproximar de um novo grupo de pessoas, eu sou uma empresa nova, quero me apresentar para o mercado. O que eu quero fazer com esse conteúdo? Qual que é o meu objetivo nesse canal? Então, aí, do objetivo de negócio, eu venho para o meu objetivo de conteúdo e a gente chega na mídia social. Então, a gente tinha até conversado, né, Fátima, antes dessa nossa reunião, você citou a questão do desejo, né? Que a gente trabalha o desejo do nosso cliente. Esse é um objetivo de negócio. Então, o meu objetivo de negócio sendo gerar o desejo no meu cliente, como que eu vou fazer isso por meio do meu conteúdo? E aí sim eu começo a criar o conteúdo para minha rede social. Então tudo começa lá no meu objetivo de negócio. Cris, aquilo que nós conversamos, nesse momento hoje, pelo menos eu vejo dessa forma, eu já participei de outros debates referente a conteúdo. O que é que eu imagino? Que o cliente precisa desse acolhimento, precisa desse contato, mas que esse momento ele tem dito o seguinte: olha, eu vou comprar. Eu não vejo hoje, pelo menos aqui no Recife, as pessoas estão trabalhando muito mais o lado humano, chegando junto do cliente, e não simplesmente um pacote custa R$ 5.000 ou R$ 6.000, até porque nós temos problemas de fronteiras e tal. Então, eu acho que se a gente humanizar esse conteúdo, teremos um bom resultado. Exatamente. O marketing de conteúdo, ele traz essa pegada para a nossa comunicação. Então, a gente sai daquele mundo em que tudo que eu produzo é uma oferta, tudo que eu falo é o que eu estou vendendo, quanto custa, como faz para pagar, como faz para comprar, para começar a conversar com as pessoas sobre
os sonhos, os desejos dela, entendeu? As dores. Porque quando a gente tem o nosso produto, na verdade, ele sempre vai servir ou como uma vitamina ou como um analgésico para os nossos clientes. Então, ou a gente vai resolver uma dor do cliente, o cliente tem um problema e a gente é uma solução para eles naquele momento, ou a gente é uma vitamina que vai deixar o cliente mais feliz, mais saudável. Então, é esse posicionamento que a gente coloca. A gente sai daquela coisa de o meu único objetivo é vender, é lucrar, para o meu objetivo é te ajudar a conseguir o seu objetivo. Você falou uma palavra aí agora, solução, que eu acho que os nossos colegas, nós conseguimos dar a solução aos nossos clientes. Primeiro, nós tivemos que acolhê-los de uma forma de trazê-los, quem estava viajando. Segundo, de adiar aquelas viagens, todas que já estavam programadas. Então, o agente de viagem é uma solução para o cliente, para que aquele que deseja realizar seus sonhos com segurança. Exatamente. Então, também aquele que encontra os caminhos, né? Que encontra o caminho para como que tem a visão, que tem todo um conhecimento. Muitas vezes a gente tem um conhecimento tão grande dentro de uma área que a gente esquece como é rico esse conhecimento que a gente tem para o nosso público, que não sabe. Então, todas essas informações, como que eu faço para cancelar, como que eu faço para trocar um destino, como que eu faço? Como que eu resolvo esse problema que eu estou passando agora? Então, o agente de viagens ele tem todo esse conhecimento que o cliente não tem. E como para quem está dentro do negócio, é muito simples, né? Às vezes pensa assim, mas essa informação nem é importante eu colocar. Mas é. E essa situação de, olha, eu sei quais são os caminhos, eu sei como que você pode fazer para resolver isso aqui, isso também é uma forma de conteúdo para a gente colocar na rede social. Porque a gente se coloca como especialista naquele assunto. Então, na próxima tela aqui, vocês estão vendo alguns exemplos de objetivos de quando a gente está falando de conteúdo, né? Então, a gente pode ter como objetivo gerar leads. Gerar leads é a gente ter aquele nosso mailing para as pessoas que a gente vai vender. Quando a gente está no momento de crise, o mailing ele é muito importante, porque se eu não consigo vender agora, eu preciso ter um jeito de falar com esse pessoal mais para frente para poder vender. E isso também foi uma coisa que aconteceu agora na crise, que muitas pessoas, por exemplo, né, uma outra área, um salão de beleza que não tinha o contato das pessoas e precisava agendar para fazer um atendimento domiciliar. Quem tinha o contato dos clientes pôde entrar em contato e falar, olha só, nós estamos atendendo em domicílio. Então a gente percebeu muitas marcas, muitas empresas que nem trabalhavam esse cadastro, né? Aquele caderninho antigo que o senhorzinho da venda tinha o caderninho que sabia exatamente o que cada pessoa ia lá comprar. Esse é o ouro de todos os negócios. Então a gente ter as informações dos nossos clientes para saber e entrar em contato com eles o tempo inteiro. E isso também é um objetivo de conteúdo. Uma outra coisa que também é uma das chaves para a gente vender no momento de crise é a gente trabalhar a comunidade. Isso que a gente está fazendo aqui agora é trabalhar a comunidade. É a gente se aproximar, é a gente conversar sobre um determinado tema que muitas pessoas têm dúvida. Isso é girar. Você ter uma lista de transmissão no WhatsApp, você ter um canal no Telegram ou um grupo no Facebook. Estar próximo dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus parceiros. Isso tudo é uma comunidade que vai girar em torno da sua marca e assim você não passa aquele sentimento para o cliente que você só fala com ele quando você vai vender. Você está sempre falando com ele. Certo. Querer trazer um visitante para o meu site também é um objetivo de conteúdo. A prova social também é muito importante. Prova social é quando a gente entra ali numa rede social, quando a gente entra num site e a gente vê depoimentos de outras pessoas, a gente vê que quando aquela marca faz uma postagem na rede social, muita gente comenta, muita gente interage com a marca, isso é uma prova social. A maneira mais simples de mostrar assim, uma prova social é, por exemplo, se você está numa cidade que você não conhece, você não sabe em que restaurante que você quer ir, você olha numa rua, tem um restaurante vazio e tem um restaurante cheio. Qual restaurante que é bom? O que está cheio.
Então, isso é a prova social. A gente tem que trabalhar isso nas nossas redes. E a gente, muito dificilmente, vai ter um conteúdo com muita interação, com muito compartilhamento, muita gente conversando, se for apenas uma oferta. Se você colocar lá só uma oferta, colocar um pacote de viagem, por exemplo, colocar uma forma de pagamento, você vai ter pouca gente interagindo. Agora, se você fala sobre uma dor, uma dificuldade que o teu cliente tem, ele vai interagir. Ele vai marcar um outro e vai falar com aquela pessoa, olha isso aqui que a gente estava conversando na semana passada. Então, isso é uma maneira de a gente gerar uma conversa em torno da nossa marca. Entender as dores do nosso cliente. E a melhor maneira da gente entender é a gente estar perto deles. Não adianta a gente achar que vai adivinhar a dor do cliente. A gente só entende a dor conversando com eles. Claro, E é claro. assim que a gente vai conseguir gerar venda. Então, cada conteúdo que você for criar, sempre tenha esse objetivo. Então, eu vou fazer um post agora lá no meu Instagram. O que eu quero conseguir com esse meu post? Eu tenho que pensar isso para poder desenhar esse conteúdo e aí sim eu vou saber se ele funcionou ou não. Porque se eu tenho um conteúdo que eu nem sei o que eu quero conseguir com esse conteúdo, como é que eu vou saber se ele funcionou ou não? Principalmente no momento de crise, a gente não tem como validar, por exemplo, com aquele anúncio que eu fiz, eu gerei X vendas. Então, a gente não tem esse referencial. Então, por isso que o marketing de conteúdo ele é tão importante, porque você consegue outras formas de avaliar o teu engajamento com o teu cliente. Você vai trabalhando a venda passo a passo. E aí, métricas, né, que são essas coisas que a gente faz para saber se o que a gente está fazendo no marketing está funcionando ou não, são se o nosso número de seguidores está aumentando, se a gente está aumentando o nosso número de comentários nas nossas postagens, se a gente está aumentando o número de compartilhamentos, se está aumentando os leads, os clientes, né, obviamente. Se a gente está recebendo um número maior de pedidos de proposta. Então, todos esses números são números que vão mostrar para a gente que a gente está no caminho certo, a gente está conseguindo produzir um conteúdo que tem engajamento. E aí, com Cris, isso... e ainda tem aquela propaganda boca a boca, que antigamente falava, né? Isso, Eu acho que isso. tem o WhatsApp, tem tudo isso, mas eu acredito que a boa conversa, a ligação, pelo menos na minha empresa, eu sempre digo à nossa equipe, ok, vamos mandar o WhatsApp, vamos mandar um e-mail, mas muito importante para personalizar o que o cliente deseja, porque cada cliente deseja ser exclusivo, né? Ele deseja ser exclusivo. Então, eu acho que isso aí, o boca a boca, às vezes o vizinho diz, olha, eu tenho um agente de viagem que resolve tudo. Eu ligo de madrugada para essa pessoa e ela atende. Então, acho que também ainda tem essa pitadinha do boca a boca, que eu acho fundamental. O que é que você acha? Sim, sim, concordo totalmente. E aí é essa questão de quando você produz o conteúdo lá na rede social, que é um conteúdo interessante, que o seu cliente cresce o olho, né? Fala, nossa, que bacana, isso aqui que interessante. Ele vai passar aquilo para o outro no WhatsApp dele também. Então, isso Certo. também é um boca a boca. A gente passar o conteúdo também é uma maneira da gente aumentar o nosso alcance, a gente conseguir aumentar a quantidade de olhos prestando atenção na gente. E Certo. aí, a gente só consegue produzir um conteúdo de valor, um conteúdo que chama atenção, quando a gente entende a nossa audiência. E aqui eu vou explicar uma coisa bem importante quando a gente está falando de audiência, que a gente vai encontrar vários nomes aí quando a gente está falando no marketing, né, no marketing digital, a gente vai encontrar o nome cliente ideal, audiência, público, e tem um nome que a gente usa muito no marketing de conteúdo, que é buyer persona. A gente usa muito persona. Quem são as minhas personas? Persona nada mais é do que um grupo de clientes que a gente tem que eles têm umas características parecidas. Eles têm características que se identificam em alguns padrões. É muito comum a gente Alô? lembrar da palavra público-alvo. Só que público-alvo, ele é genérico, dá a ideia de que todos os nossos clientes eles são iguais, que todos os nossos clientes eles têm o mesmo desejo, o mesmo objetivo, as mesmas dores, que todo mundo quer pagar do mesmo jeito, que todo mundo quer ir para o mesmo lugar. Não é assim, né? Cada um vai ter ali um objetivo específico. E quando a gente consegue entender esse cliente, a gente fala de uma maneira com o nosso conteúdo que quando o cliente ele olha ali para o nosso post, ele lê o nosso conteúdo, ele fala, gente, parece que está falando comigo. Parece que você escreveu isso para mim. E é esse o nosso objetivo com o nosso conteúdo. Se a gente tenta fazer um conteúdo que vai falar para todo mundo, a gente acaba não falando para ninguém.
Então, cada conteúdo ele tem que ser direcionado para um público específico. E a gente, dentro do nosso público, a gente tem várias pessoas com características diferentes. O público-alvo, ele não é uma coisa homogênica. Ele não é genérico. Tá? Entendi. E aí, como que eu faço para exemplificar isso? Quando a gente tem ali o nosso estilo antigo de chamar de público-alvo, como que a gente falava? Ah, quem é seu público-alvo? Ah, são mulheres de 25 a 35 anos, residentes na Zona Sul de São Paulo. Então parece que é todo mundo igual, né? A gente parece que todas as mulheres são como nessa foto aí, como nessa imagem que a gente está vendo. Todas elas são assim. E na verdade a gente sabe que o nosso público não é assim. Ele é como a buyer persona, que está aí do lado direito da tela. Então, por mais que a Isabela seja uma mulher de 25 a 35 anos que mora na Zona Sul, a Marta também, elas são diferentes. Os objetivos delas são diferentes. E aí a gente pensa, por exemplo, no cinema, né? Quando a gente fala do cinema, será que todo mundo, quando vai no cinema, é igual? Será que aquela pessoa que vai com o marido é igual àquela que vai com o marido e os filhos? Igual àquela que vai com o namorado no primeiro encontro? Cada pessoa vai no cinema querendo uma experiência diferente no cinema. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente está falando de buyer persona. Então, é pensar em qual é a experiência que eu vou entregar para aquela pessoa, a experiência que aquela pessoa está almejando. E isso começa lá no conteúdo. Não vai ser só na hora que o cara assinar o cheque e comprar meu produto. Na hora que eu estou produzindo meu conteúdo, ele já tem que ter essa sensação, para que ele se sinta motivado. E é aquilo que você falou, que ele vai sentir que quando ele tem uma dor, quando ele tem uma dúvida, com quem que ele vai falar? Com você, né? É em você que ele confia. Exato. Então a gente tem que fazer esse link aqui, ó, expectativas dos clientes e o que que a empresa entrega. E lembrar... Só um minuto. Hoje a expectativa do cliente são os protocolos e o que a empresa vai entregar, além do produto, informação. Porque nós vamos precisar hoje, antes de vender em si um cruzeiro marítimo, ou um receptivo no Rio de Janeiro, ou um carnaval na Marquês de Sapucaí, ele vai dizer qual a segurança, porque se a gente não tiver um remédio, se não tiver uma vacina, mesmo eles com dinheiro, eles vão ter medo de viajar. Então, a gente precisa também estar com todo esse conhecimento dos protocolos para que a gente possa informá-los. Sim, exatamente. E aí, lembrando disso, que cada um vai ter expectativas diferentes. Então, aquela pessoa que está viajando e ela está responsável por um grupo, ela tem uma expectativa diferente de quando ela é responsável só por ela mesma. Então, aí, toda essa comunicação que a gente tem que variar também. Então, é lembrar que cada um, né, o cliente A, ele tem as expectativas e eu vou traduzir para ele dessa forma. O cliente B tem outras e eu vou traduzir de uma outra forma. Esses protocolos, eles vão chegar como informação para cada um desses clientes de uma maneira diferente. E eu tenho que saber fazer essa tradução. Eu tenho que saber fazer essa comunicação. Eu não posso simplesmente jogar uma mensagem e achar que todo mundo vai entender igual o que eu estou explicando, tá? E aí, com isso, é que a gente consegue desenhar, então, o conteúdo. Quando a gente conhece a nossa persona, a gente consegue desenhar o nosso conteúdo. Aí sim que a gente vai começar a pensar em produção. Mas ainda é o quê? É só planejamento. A gente está planejando como é que a gente vai trabalhar nosso conteúdo. Sempre que a gente fala de conteúdo, o nosso objetivo vai ser informar o nosso público, educar, entreter e inspirar. Quando a gente já fazia isso antes do momento de crise, a gente continuou trabalhando o nosso conteúdo. Quando a gente ainda não fazia isso, a gente teve que fazer uma virada, né, de 180 para se adequar a esse novo momento, para conseguir produzir um conteúdo que informa, que educa, que inspira. E aí são 3 chaves que eu vou passar para vocês aqui no nosso terceiro momento da apresentação. Mas só entendendo assim, então o que é um conteúdo, né? Conteúdo é o texto que a gente escreve para a nossa rede social, é uma imagem que a gente produz, é uma foto de um destino, isso tudo é conteúdo. Uma foto da nossa equipe, para a gente humanizar a nossa marca, isso é conteúdo. A gente produzir um e-book com informações. Então, quem é que vai conseguir liderar aí com as informações que todo mundo tanto está precisando para poder viajar em segurança? Quem é que vai produzir um e-book
com essas informações de uma maneira clara, de uma maneira bem simples, que todos possam entender. A gente pode fazer um infográfico, por exemplo, também mostrando, né, trabalhando o nosso conteúdo. E aí a gente pensa como é que funciona a nossa jornada de compra, né? Quando a gente trabalha o nosso conteúdo, a gente não pode esquecer que primeiro a gente tem o momento da consciência, o momento que a gente tem aquele cliente que percebe que ele tem um problema. Porque tem muito cliente que às vezes nem sabe que ele tem um agente de viagem que pode ajudar ele. Que ele acha que ele precisa resolver tudo sozinho, que ele acha que ele precisa buscar todas as informações sozinho. E ele não precisa. Então, ter essa consciência de mostrar, olha, eu estou aqui, eu posso te ajudar com essas informações, né? É passar essa confiança nesse momento aqui da consciência de que existe uma solução. Aquilo que eu falei da vitamina e do analgésico. Mostrar, olha, eu tenho um analgésico para poder te ajudar com essa dor. A consideração é na hora que o cliente começa a comparar as soluções. É a hora que ele vai comparar para o qual que ele vai comprar. E lá no final é a decisão. O que a gente mais vê no nosso conteúdo? O conteúdo quando a gente está navegando na rede social. O pessoal produz ali para o final, para a decisão. Que é aquela hora que diz assim, olha, essa é a minha oferta, compra comigo. Esse é o momento da decisão. E aí aquela pessoa não trabalhou o momento da consciência, o momento da consideração. Então, quem já te conhece vai comprar de você. Mas quem não te conhece ainda vai passar batido pelo teu conteúdo, não vai comprar. Então, por isso que essa jornada da compra aqui é tão importante. É pensar que o nosso conteúdo ele precisa estar nesses 3 momentos. A gente precisa falar com o cliente quando ele ainda não sabe que existe alguém que pode ajudá-lo com aquela dor, para quando ele vai comparar as soluções e aí, por fim, é a hora da compra. Quando a gente está no momento de crise, principalmente, o que a gente vai abordar mais? Consciência e consideração. Porque muitos negócios não estão nem conseguindo vender. Não estão conseguindo fazer já o fechamento, já a conversão agora. Então, o que estão fazendo é trabalhar a consciência e consideração para quando a gente chegar na reabertura, poder ser feita a decisão. E com quem? Com quem trabalhou a consciência e consideração. Com quem fez esse trabalho anterior com o cliente, com quem aproveitou esse tempo, quem construiu uma comunidade, quem conversou, quem mandou mensagem no WhatsApp para o cliente. Quem manda mensagem para o cliente só para oferecer oferta, o cliente, ó, já vai falar, eu não tenho, já descadastrou, porque falou, não vou fazer nada agora mesmo, não vou comprar nada agora, então eu vou abandonar essa lista, vou sair, vou descadastrar. Quem mandava conteúdo informativo, continuou enviando o conteúdo para o cliente. É ou não é verdade? Todo mundo aqui com certeza descadastrou alguma coisa que falou, não vou ficar recebendo essa promoção agora porque eu não vou comprar agora. E a gente tem que lembrar que quando a gente está produzindo conteúdo, a gente não pode esquecer que a gente também é cliente. E tudo que a gente não quer receber, a gente também não pode enviar. Porque senão a gente não vai fazer essa ponte, a gente não vai fazer essa ligação. Por então isso, aí a Cris, gente... Oi. Não, conclua, que eu tenho um ponto aí para falar. Que aí a gente aqui já vai começar no outro pilar, né? Então, só para você pensar aqui, tá, tudo bem, então o que eu posso criar de conteúdo? Pense nas objeções das pessoas, isso é uma forma de você criar um conteúdo. Então, geralmente, o que eles falam lá? Ah, mas eu não vou pensar em viagem agora, por quê? Então, aí é um conteúdo que você vai produzir. Por quê? Qual que é a importância? Então, por exemplo, tem um rapaz que ele trabalha vendendo cursos para quem quer fazer viagem de moto, viagens longas de moto. E aí a gente pensa assim, no momento de pandemia, no momento de crise, quem é que vai comprar um curso para aprender a planejar uma viagem de moto? Então, ele mudou a linguagem do conteúdo dele, a linguagem do curso dele para como que você pode fazer uma longa viagem de moto no momento de pandemia, com segurança. E aí ele começou a trabalhar o conteúdo dele para que continuassem tendo vendas. Então, muitas vezes a gente já tem uma chamada para venda, a gente só precisa remodelar para o momento que a gente está vivendo. Então, responder as perguntas dos nossos clientes, compartilhar dicas e também fazer pergunta. Então, conhecer quais são as dores desses clientes, conversa com eles, pergunta o que mais está te prejudicando mais nesse momento. O que poderia te ajudar, te incentivar a decidir nesse momento? Então é uma conversa mesmo, a gente conversando que a gente vai entendendo quais as oportunidades que eu posso gerar para o meu cliente. O que você ia comentar que agora vai eu ia falar sobre a segurança e você falou em seguida, né? Eu acho que o agente de viagem vai passar essa segurança.
E a prova que os nossos números mostram, né, que os agentes, de repente, parece que eles acordaram, tipo assim, eu sou importante, eu sou responsável por realizar sonhos. Então, eu acho que essa segurança que é o nosso conteúdo, as informações, os protocolos, e mais do que nunca, aquele cliente da terceira idade que é cadeirante, então vai ter uma série de coisas que a gente precisa ter essa segurança da informação, a segurança dos hotéis, dos aeroportos, dos ônibus, dos circuitos na Europa, mesmo que seja um passeio a Fernando de Noronha. Então, é uma palavra-chave para o agente de viagem, passar segurança para o cliente. Sim. Não adianta ter todo esse conteúdo se não tiver uma segurança. E dentro disso que você está falando da segurança, pensa como que a gente consegue destrinchar várias questões diferentes da segurança. Então, a segurança de como que eu posso ir a um restaurante com segurança, como que eu posso usar um transporte com segurança, como que eu vou fazer uma viagem de avião com segurança. Todas essas informações a gente vai criar conteúdos diferentes. Para cada situação diferente, a gente vai ter aí um conteúdo que a gente pode trabalhar. Então, pense em quantos posts aí que vocês podem fazer para a rede social para conversar sobre isso. E aí esse post ele pode ser um texto, ele pode ser uma foto, ele pode ser um pequeno vídeo de até 1 minuto, esclarecendo alguma coisa, convidando também as pessoas a mandarem perguntas. O que te deixa mais inseguro nesse momento para fazer uma viagem? O que te deixa mais inseguro nesse momento para ir até um restaurante? Então, fazer essas perguntas, a gente vai entendendo, então a pessoa, o que ela tem medo? É pela quantidade de gente que vai estar lá? O que ela mais preocupa, né? Então, toda essa, quando a gente conversa, a gente abre também para receber as perguntas e entender o que pode ser um conteúdo importante. E aí, quando a gente fala de canais, a gente está falando de onde que eu vou transmitir esse meu conteúdo. O canal é onde que eu vou passar esse conteúdo. Esse webinar aqui, ele é um canal. O WhatsApp é um outro canal. E aí a gente tem esse modelo que vocês estão vendo aí na tela, que são os 3 tipos de mídia que a gente vai trabalhar em conjunto. A gente tem a nossa mídia própria, que é quando a gente produz algum conteúdo para o nosso site, para a nossa rede social, para o nosso canal no WhatsApp. E a gente tem o da mídia paga, que é, paguei um anúncio no Facebook, paguei um anúncio no Instagram, paguei um anúncio lá no Google. E a mídia espontânea é quando alguém compartilha um conteúdo nosso. Então, lembra que eu falei que quando a gente produz um conteúdo que é interessante, então se você produziu um conteúdo aí falando como você fazer uma viagem de avião com segurança, né? Conheça agora as novas regras. Todo mundo vai compartilhar. Vai falar, que legal, olha aqui, que interessante, vai compartilhar. Então, uma coisa que foi muito simples, uma pessoa compartilhou no Instagram, não se esqueça de passar álcool gel no seu telefone, porque muitas vezes a gente mexe no telefone e a gente está com a mão suja, a gente lavou a mão, mas pegou de novo no telefone, aí acabou sujando a mão de novo. Então, olha só, uma mensagem super simples, passar álcool gel no seu telefone, todo mundo começou a compartilhar aquilo ali. E quando você compartilhou essa mensagem, está indo o seu logo da sua marca, está indo a sua mensagem, você está levando a tua marca para um monte de gente que não te conhecia, você está mostrando que a sua marca se importa com os outros. Então, você está humanizando a marca. Então, a gente, quando fala de conteúdo, a gente tem que lembrar que, às vezes, as coisas mais simples podem se tornar um conteúdo que todo mundo vai compartilhar e que pode se tornar até viral. A gente não precisa ficar o tempo inteiro focado só dentro do nosso core ali, só no nosso assunto específico. Se a gente sai um pouco ajudando o nosso cliente, esse conteúdo se torna viral. Eu queria só pontuar, hoje eu fiz uma postagem, como eu falei já, tenho 37 anos de turismo, então já várias empresas aéreas aí na estrada. Eu coloquei hoje, quem já voou com a Varig e com a VASP? Foi o que eu tive de mais retorno essa semana. Então, essa persona, esse buyer persona aí, já tem uma certa idade para o que eu vou oferecer. Perfeito. Então, eu fiquei impressionada. E eu estava fazendo uma arrumação em casa, porque a gente, numa pandemia dessa, numa quarentena, eu virei um apartamento, mudei tudo de lugar. Eu encontrei uns mimos da Varig, da VASP, da Transbrasil, que eu vou postar essa semana. Então, eu vou brincar com as pessoas. Exato, Eu já senti uma faixa etária aí bem legal, né?
Perfeito esse teu comentário, porque olha só, com esse conteúdo, olha só como é um conteúdo que é simples de fazer, não precisa ter altas produções de vídeo e script e luz e câmera, não precisa de nada disso. A gente tira uma foto de um brinde e a gente criou uma história, a gente criou uma conexão. E aí você consegue identificar quem que é essa pessoa. Quantos anos tem Sim. essa pessoa, né? Você já consegue se... então quer dizer que quando eu falar sobre esse assunto, essa pessoa vai entender o que eu estou falando. Se fosse um pessoal muito novinho, eu ia falar, gente, que é isso, né? Nem sei o que é Mari, né? Então, a gente já entende a linguagem, a gente começa a mexer também com lembranças emocionais dessa pessoa, ela vai lembrar de viagens bacanas que ela fez. Então, aí é um conteúdo que você pode fazer. Então, lembrando, qual foi a sua viagem mais marcante nessa época? Sim, aí Então, você já, né, a gente começa a conversar com a pessoa, né? começa a criar uma conversa. É. E aí isso vai gerando todo mundo querendo ver, querendo conversar, né? Então, nosso conteúdo não precisa ser o tempo inteiro clique aqui para comprar. Essa é a chave para a gente conseguir a interação. E aí, dentro da mídia própria, que é sempre onde a gente vai poder, né, traçar o nosso conteúdo, a gente tem site, blog, landing page é quando a gente tem aquela página onde a gente deixa ali para o pessoal baixar um e-book e a pessoa coloca lá o nome e o e-mail. Isso é uma landing page, tá? É uma página que a pessoa chega para ter acesso a uma determinada informação. A gente pode ter fórum, a gente pode ter comunidade, os e-mails, SMS, que é uma coisa que poucas pessoas usam hoje em dia, mas que ainda funciona muito, porque chega ali na notificação do telefone. Live, webinar que a gente está fazendo agora, workshop, curso, jogo online, aplicativo, rede social, infográfico, podcast. Podcast está crescendo muito, porque muitas pessoas não têm. Quando a pessoa estava indo para o trabalho, é porque estava no trânsito, é porque estava no transporte, é porque estava andando, né, de um metrô para o outro, e aí a pessoa não podia ficar parada lendo. Hoje é porque está em casa, está lavando louça, está limpando a casa, está fazendo alguma coisa, ela está ouvindo um podcast. Então a gente ajuda o nosso público, se ele não puder ler um texto muito longo, a gente está ali conversando, a gente está passando informação para eles em áudio. E tem ferramentas gratuitas que vocês podem criar podcasts, tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, rede social, e-mail, tudo isso a gente consegue fazer com ferramenta gratuita ou com custo bem baixo. A gente pode fazer webinars, então quer dizer que para eu fazer webinar, só se eu tiver essa ferramenta aqui que eu vou conseguir fazer? Não, você pode fazer um webinar lá no seu canal do Google, do YouTube, e aí você consegue criar um canal lá e fazer gratuitamente para o teu público. Então, nada precisa ser com ferramentas caras ou com, sabe, com grandes dificuldades técnicas também. E aí a gente chega na questão do processo que a gente precisa, então, para desenhar tudo isso aqui. E agora eu estou chegando ao final da parte conceitual e aí eu vou mostrar alguns exemplos, né, de como é que a gente pode trabalhar nesse momento. Então a gente tem checklist que a gente vai organizar. Então tem um checklist lá para você saber passo a passo de cada uma dessas coisas. O que eu preciso para fazer um post na rede social? Vou criar uma imagem, fazer o texto, vou trabalhar hashtag. Como é que eu vou trabalhar minhas hashtags? Se a gente tem um checklist, a gente não esquece nada, a gente consegue sempre manter. Então, tem aí um exemplo de uma ferramenta que vai chegar no material para vocês com link para acessar essa ferramenta, que pode usar checklists para organizar tarefas. O MindMaster é uma ferramenta que pode ajudar a fazer mapas mentais, que também ajuda muito. E as planilhas do Google também ajudam muito. Se alguém precisar de algum material extra, de algum, me manda um modelinho, porque eu estou um pouco na dúvida, quero fazer, mas preciso do modelo, pode entrar em contato comigo, que depois eu passo um modelinho também, que eu tenho alguns exemplos. E aí, como que a gente faz, então, para resumir todo esse processo? Primeiro, a gente começa planejando o nosso conteúdo, que é definindo quais são os meus objetivos, quem são as pessoas com quem eu vou falar, qual a estratégia que eu vou trabalhar, e aí eu começo a criação, que é a hora que eu vou lá produzir, eu vou falar, então, você já tem aí um calendário, você já fez uma postagem, fazendo uma pergunta, né, de qual das companhias que o pessoal conhecia, e agora você já pensou, vou tirar foto do brinde. Você já tem isso, já é um começo de um calendário. Entendeu? Então não é nada assim, nossa, é muito difícil. Nada. É isso. É desenhar. Desse conteúdo eu consigo ter uma ideia para um outro. E aí eu começo a fazer perguntas. E eu vou perguntar para o pessoal que viagem que eles fizeram. E eu vou me conectando com eles. E sempre eles vão lembrar do meu nome.
Eu vou ficando na mente e no coração dessas pessoas. E aí, quando elas forem comprar, elas vão lembrar de mim. Como que eu vou fazer, então, para distribuir? Aí é a hora que a gente manda lá para os canais, quais são as redes sociais. E a análise é aquilo lá que você fez já. Você falou, esse daqui foi o meu post que eu tive mais interação. Isso é fazer análise, é saber que post que eu gerei mais conversa, que eu tive mais curtidas, onde que as pessoas onde eu tive mais engajamento. Então, por exemplo, como é que a gente vai fazer isso tudo que a gente entendeu, todos esses conceitos que a gente viu até aqui, como é que a gente trabalha isso especificamente no momento de crise? Ajudando o nosso público. A gente vai educar o nosso público. A gente vai informar as pessoas. Motivar as pessoas. Porque não é só a gente que está passando por dificuldade. Todo mundo está passando por dificuldade, todo mundo está ansioso. Então é lembrar disso na hora que a gente for produzir o nosso conteúdo. Inspirar as pessoas, né? E principalmente criando uma comunidade em torno da nossa marca. Então, olha, educando. Como é que eu faço então para organizar a minha mente aqui na hora que eu quero educar o meu público ou informar o meu público? Pensa assim, olha, qual que é o tipo de conteúdo educacional que eu posso criar? Então, por exemplo, um e-book. Qual seria o conteúdo que eu poderia produzir num e-book para fazer as pessoas baixarem o e-book e aí, ao mesmo tempo que eu ajudo essas pessoas com o conteúdo, eu começo a gerar o meu mailing, eu começo a ter o contato dessas pessoas, eu começo a ter o telefone, o e-mail, né? E como que eu posso compartilhar o que eu sei de uma maneira simples? Então, lembra que a gente falou que muitas vezes o conhecimento que o agente de viagem tem, para ele é um conhecimento muito simples e ele acha que isso aí não tem necessidade de eu falar sobre isso, não tem por que eu explicar isso, é muito claro. Mas o cliente muitas vezes não sabe. Como que eu posso ajudar com o meu conteúdo? Então, como é que a sua marca pode oferecer apoio e empatia para o público? Quando a gente está motivando e inspirando, né? Então, por exemplo, nesse comentário que você fez aí, para a pessoa lembrar de uma viagem que ela fez, a gente já vai fazer uma conexão emocional, a pessoa vai lembrar de um determinado destino, né? E isso vale tanto para uma viagem de lazer, uma viagem de negócio. A pessoa vai lembrar de uma viagem que foi importante para ela e a gente já conecta com uma possibilidade de um desejo dela fazer novamente essa viagem. Às vezes é uma pessoa que ele é um coordenador de área, a gente mexe com uma questão emocional dele e ele já pensa, poxa, então eu vou fazer, vai ser nesse destino que eu vou fazer a minha reunião esse ano. Porque mexeu com o emocional dele, então ele quer compartilhar com a equipe dele. Então, tudo que a gente comenta, que a gente produz ali de conteúdo, pode gerar um tipo de emoção diferente e, assim, não necessariamente é só ali a gente falando para o público final. Muitas vezes a gente está mexendo com o corporativo também, quando a gente está mexendo com essa emoção, porque aquele cara que está ali do outro lado, ele também é um decisor de uma empresa. E ele vai entrar Então, de férias, né? Ele vai viajar com a família. também ele vai fazer uma viagem com a família, ele pode levar a equipe dele. Então, quer dizer, olha a quantidade de conteúdo que a gente consegue gerar, né? E aí, como é então que você pode testar diferentes maneiras de motivar? E aí, esse comentário que você fez da viagem, novamente, foi um teste que você fez e que você teve sucesso. E aí, todo mundo aqui, com certeza, pode ter algum conteúdo aí que pode fazer. Tem milhares de... Olha quantas histórias vocês têm para contar. Todo mundo tem uma história incrível de viagem para contar. E compartilhando isso, a gente vai chamar a atenção do nosso público para se conectar com emoções positivas no momento em que tanta gente está se conectando com emoção negativa. Então, a nossa rede... pode falar. Não, eu penso, Cris, que a gente também tem que oferecer ao cliente novos produtos. Por exemplo, essa semana eu fiz uma live com uma empresa de veleiros. E às vezes você pensa, um veleiro ele tem 130 cabines, então, e eu convidei alguns clientes assim, achei interessante. Eu digo, não vai dar ibope, né? Eu disse, meu Deus, eu vou inovar com isso, e deu um ibope.
Então, assim, nessa época eu estou buscando algumas coisas, é isso que eu digo para os meus colegas. Então, eu nunca, na realidade, por exemplo, eu não tenho experiência em veleiros como eu tenho em vendas de cruzeiros marítimos, mas eu fui estudar. E eu acho que esse momento da pandemia e esse trabalho que a BAV está fazendo de capacitação é muito importante, é conteúdo. E o que nós vamos vender é vocabulário e conteúdo para o cliente. Porque se o cliente ficar na tua frente, eu vou para onde? Você não souber, então isso é que é importante, esse trabalho que a BAV está fazendo. Sim, por exemplo, no exemplo que eu dei ali de como que a gente pode fazer para vender com o nosso conteúdo. Tem um exemplo que eu não sei se vocês que estão assistindo a gente, vocês já souberam, né, desse exemplo, mas foi uma diarista que, como ela ficou sem poder trabalhar, porque ninguém estava querendo que ninguém de fora entrasse, né, na casa para ainda passar o dia inteiro e tal, com esse medo do vírus. Então ela falou, cara, como é que eu vou trabalhar? Como que eu vou poder ter meu dinheiro, né, para pagar as minhas contas? Então, o que ela fez? Ela criou um grupo de mentoria no WhatsApp. Uma faxineira criou um conteúdo de mentoria no WhatsApp para ajudar as pessoas a como que elas fazem a limpeza na casa delas. E aí, cada pessoa que entrava no grupo pagava lá uma taxinha mensal para elas. Vender o conteúdo, conhecimento. Então, se uma faxineira tem conhecimento para criar um grupo de mentoria e gerar uma renda mensal, como que a gente também não pode fazer isso com o nosso conteúdo? Será que o que a gente vende tem que ser só isso ou a gente pode expandir o nosso conteúdo? Então, quem já estava trabalhando, vendendo curso online, nesse momento, não ficou sem renda, porque já tinha curso online. Então, muitas vezes, o pessoal pensa assim, o conteúdo, ele não é só para a gente divulgar o nosso negócio, mas ele é também para a gente criar outras maneiras de atrair os olhos do público. Então, a gente criando um curso para o nosso cliente, educando ali o nosso cliente, a gente gera depois que ele compre da gente. Hoje em dia, muitas pessoas estão fazendo pesquisa na internet para aprender a cozinhar em casa, né? Então, aprender a fazer pão, aprender a fazer pão foi até a gente chegou no recorde de buscas da palavra pão no Google. Todo mundo querendo fazer em casa. Só que assim, agora a pessoa está fazendo em casa. Só que quando tudo voltar, né, tudo voltar ao normal, as pessoas vão procurar aquele cara lá que ensinou para comprar. Quando ela não for mais fazer, ela vai comprar de alguém. Então, o nosso conteúdo, até mesmo como agente de viagem, ele pode ser assim também. Então, eu passando um determinado conteúdo, criando esse engajamento, criando essa segurança, esse laço, essa pessoa depois vai comprar de mim. E não necessariamente o conteúdo ele precisa ser muito caro, né? Um conteúdo ele pode ter um valor baixo, como no caso dessa mentoria, e ele vai ajudar. Um outro exemplo é no caso do Airbnb. O que eles fizeram? Ninguém tá alugando, né? Então ficou lá o site parado, não tinha ninguém podendo alugar um espaço para poder fazer a viagem. Outra coisa que é importante a gente lembrar, a essência da nossa marca. Qual que é o nosso grande objetivo como marca? Então a gente não vende só um produto, a gente vende um sonho, a gente vende um desejo, a gente vende uma emoção, a gente vende uma experiência. Então, o que aconteceu com o Airbnb? Ele aumentou um produto que ele antes vendia bem pouquinho no site, que era uma experiência online. Então, a pessoa que ia fazer uma viagem para conhecer um determinado lugar, uma pessoa que ia fazer uma viagem para conhecer uma determinada culinária, começou a fazer isso no site. Então, pagava para aquele cara que tinha o lugar lá para viver essa experiência online. Então, isso não quer dizer que a pessoa não vai viver a experiência quando tudo voltar ao normal. E ela também não precisa ficar sem a experiência porque ela não está podendo viajar. Então, como é que a gente pode traduzir o nosso objetivo como marca para algo que a gente possa fazer agora no online? Como que eu posso oferecer isso para as pessoas? E aí, quando a gente fala muito sobre essa coisa de estamos juntos, tem muitas marcas usando isso. Ah, estamos juntos nessa, estamos juntos. Oi, pode falar. Não, porque o som fugiu, voltou. Não, é que deve ter sido meu microfone que saiu. Mas está me ouvindo bem agora? Tô ouvindo. Então, quando a gente está falando sobre essa questão de muitas marcas estão falando isso, nós estamos juntos. Mas não é questão só da gente falar que a gente está junto. A gente tem que fazer alguma coisa que mostre isso.
e com o nosso conteúdo. Então aproveitem as redes sociais, aproveitem todas essas ferramentas que são gratuitas. É só entrar lá, criar o teu perfil, você já tem o perfil, faça o conteúdo. E como você fez, Fátima, é exatamente isso, é testar, ver qual que vai ser o retorno. Criar sua comunidade. Então, se você não tem ainda uma lista de WhatsApp, se você não tem um grupo de WhatsApp, crie o seu grupo. Comece a conversar com as suas pessoas. Você já tem pessoas aí para você conversar. E ouça as pessoas, veja quais são as dores delas, as dúvidas que elas estão tendo nesse momento e como é que você pode ajudar. Se aproximar dessas pessoas é a chave desse momento. Tá? Olha aí na tela. A melhor maneira da gente vender é ajudar, principalmente em tempos de crise. Tenha sempre esse mindset. E a minha mensagem principal é simplesmente comece. Não existe bula, não é receita, é começar. Teve uma ideia, tira foto, escreve, posta, começa a conversar com as pessoas. Perfeito. Muito bom. Simplesmente comece. É isso aí. Eu acho que é interessante porque não é simples, não vai ser fácil, como eu já falei desde o início, a retomada, mas nós precisamos estar preparados exatamente para conversar com o cliente e sentir a dor dele e o que a gente vai poder realizar com o sonho que ele está pensando em realizar, vamos repetir assim, né? Porque nós vamos começar pelos destinos domésticos, aquelas viagens de carro, mas eu tenho clientes que já disseram assim, Fátima, mas eu quero passar o carnaval no Caribe, não é? O outro já me ligou, ninguém comprou nada, veja, eu não estou vendendo nada, mas eu estou tendo um contato com as pessoas, aí o Natal Luz já esticou. Então, vários eventos também estão prolongando o tempo para que eles tenham um limite de pessoas que possam receber nos hotéis na cidade, que esses protocolos estão sendo ajustados, né? Sim. Esse é o que eu penso, né? Que a gente tem que ter calma, agora muito conhecimento, relacionamento e inovação. Isso, colocar todo esse conhecimento que vocês têm para gerar conteúdo e se aproximar das pessoas e passar segurança para as pessoas. Para elas sentirem que você tem o conhecimento, que você sabe do que você está falando, isso não é algo que você está inventando, é algo que você é um especialista na área. Então, se coloque como um especialista na área e dê esse auxílio para a pessoa. Né? É a hora de ficar perto. Então, nesse momento, não é hora de se fechar no casulo e falar, então se ninguém está comprando, eu não vou falar nada, eu não vou mais postar na rede. Não, é a hora que a gente mais tem que aparecer. E mais aproveitar esse momento para conversar com as pessoas, ouvir as pessoas e criar as soluções para elas. Perfeito. Eu acho que ainda temos algum tempo aí. Então, a gente já está, aqui quem fala é a Bia, né? A gente já tem 56 minutos, a gente já tem que dar uma corridinha para finalizar. E eu estou achando muito legal essa discussão, muito interessante as pessoas que tenham estado nessa sala, estado na sala na semana passada, em que a gente falou de assuntos complementares, né? Que a nossa convidada da semana passada falou basicamente de redes sociais e tudo, e hoje a gente está focando um pouco mais em conteúdo. E aí as pessoas que tiveram a oportunidade de manter as duas, estarem presentes nas duas salas, conseguem complementar os conteúdos. Isso nos deixa muito felizes, viu? Mesmo. Que bacana. É muito legal, porque a gente sabe que embora redes sociais estejam no dia a dia da gente, na vida da gente, sempre vai ter aquela dica que a gente nunca atentou, sempre vai ter aquela dica que a gente não tinha percebido, né? Isso é super importante. E registrar também a presença da Magda, que está aqui com a gente, está assistindo, a nossa presidente. Sim, estou lendo aqui a mensagem dela. Obrigada, presidente. Você nos inspira, você nos representa, é quem nos dá força. Muito obrigada. Legal, vamos continuar, sim, só não vamos nos alongar, porque também, né, a nossa audiência se programa com um horário, né, específico. Claro. Não, da minha parte, eu quero agradecer mais uma vez, muito feliz por estar nesse time da ABAV Nacional e pedindo aqui que as agências, uma chame a outra para fortalecer as suas ABAVs estaduais
e para que a gente tenha uma base nacional forte, porque para que a gente possa lá brigar em Brasília, fazer nossas reivindicações, ter nossas medidas provisórias, ter esses acordos aí todos, só com muita coragem, porque nós somos voluntários, entendeu? Nós nos doamos. Isso é que tem que deixar claro. E só que essa pandemia, os números já mostrou, né? Então, e eu espero que de uma próxima vez a gente possa estar mais ativos ainda com novos associados. Eu queria agradecer da minha parte a você, Cris, a Bia, a todo o time da ABAV Nacional, que é um orgulho estar com vocês. Obrigada. Eu quero agradecer também a oportunidade de falar de um assunto que eu gosto tanto. Espero que tenha sido útil para vocês, que eu tenha ajudado, que vocês vejam que não é uma coisa tão difícil assim. Rede social é ferramenta, a gente tem que ter sempre em mente os nossos objetivos de negócio. Não fiquem fechados numa concha pelas dificuldades do momento. É a hora de todo mundo se mostrar, se reinventar. Contem comigo, tá? Vocês vão passar o material, eu não sei se vocês ainda estão vendo a tela aqui que eu compartilhei, mas no material tem vários links para vocês acessarem, tem materiais gratuitos, tudo para ajudar. E se alguém tiver alguma dúvida e mandar para vocês a pergunta depois, se vocês quiserem me encaminhar, pode me passar que eu vou adorar ajudar, tá bom? E passa teu Instagram. É Cristiane Tio. Tá nesse material, nesse PDF, tem todos os links das minhas redes lá. Ok. Esse PDF. Eu quero só reforçar aqui no chat que eu vou deixar o e-mail que a gente está deixando de contato para quem quiser o material da Cristiane. A gente tem o maior prazer em compartilhar. Eu vou passar para você também, Fátima, tudo. E nesse material, além de tudo que ela falou aqui, que está de forma bem resumida, tem inúmeros outros cases, tem todas as redes sociais dela, e a gente vai ter o maior prazer em atender qualquer dúvida, qualquer esclarecimento ou qualquer consultoria eventual, né, Cris? Sim, claro. Tem lá um material gratuito para quem quiser começar já agora, aí do seu jeitinho. Tem lá e-book, tem checklist, tem vários materiais para ajudar. Então, não é para ninguém dizer que não tem como começar. Simplesmente comece. Pronto. Então, e ao time da ABAV também, as meninas, Beatriz, Luciana, Fátima Gatueiro, Jerusa, um abraço, vocês são fortes como nós. Um beijo, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Até a próxima e a gente, em breve, a gente já está lançando a nossa agenda também no próximo mês. Fiquem ligados, fiquem atentos nas nossas redes sociais, a gente vai atualizando todo mundo. Tá bom, vamos lá. Um abraço grande. Obrigada, um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.